Olá, graça e paz, abençoados, tenham todos uma melhor noite. Sejam bem-vindos a esta live, né, que está sendo transmitida aqui via Facebook, né, e depois também será transmitido já gravado no YouTube, né. Graça e paz aos amados irmãos, né, que estarão me acompanhando aí nesta live hoje. Eu sou Ana Lúcia, eu sou pastora e sou evangelista também no Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. E também temos o pastor José Nilton também, que é pastor desse Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Abba Pai. Hoje nós temos um tema, né, que veio da parte do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus pela vida do amado irmão que está aí nos acompanhando, Hélio Cabral. Graça e paz, meu amado. Eu estou aqui falando sobre o tema do apostolado de hoje. O nosso tema é: nossos pecados, eles foram perdoados na carne ou no espírito? Amém? Então agora nós iremos aprender, né, sobre se os nossos pecados eles foram perdoados na carne ou se eles foram perdoados no espírito. Glória a Deus pela vida da Maísa também, está aí nos acompanhando. Graça e paz, Maísa. Te amo. Melhor noite. Graça e paz. Amados, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu irei fazer uma pequena oração da parte do Senhor pela vida de cada um dos amados irmãos, para que os amados possam receber a graça e o apostolado, porque a graça ela é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, que traz a revelação, que traz o perfeito entendimento. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, esse o ressuscitado, pela vida de cada uma das ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas, Senhor, para receberem a graça e apostolado neste dia, Pai. Em nome de Jesus, eu ministro sobre elas a unção que quebra o jugo, Pai. Em nome de Jesus, nesse dia, em nome de Jesus, esse ressuscitado, declarando que há anjos ministrando sobre a vida de cada uma das ovelhas que irão receber, Senhor, o apostolado desta noite, declarando que a palavra, ela não voltará vazia, mas ela será revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. A vida de cada um dos amados irmãos. Adenildo Duarte, né, está aí nos assistindo. O apóstolo Marcos Gomes, glória a Deus também, pela vida de cada um dos amados irmãos. E o nosso tema é: nossos pecados, eles foram perdoados na carne ou no espírito? Então nós vamos aprender hoje, né, com o Espírito Santo de Deus, se os nossos pecados, eles foram perdoados na carne ou se foram perdoados no espírito. Amém? Então, o pecado que havia no nosso espírito, ele foi tirado de nós e ele foi cravado na cruz. Então, para que nós possamos ter o perfeito entendimento, nós vamos acompanhar aí na sua Bíblia, Colossenses 2, versículo 13 e 14. Glória a Deus pela vida do irmão Davis, né? Está aí nos acompanhando. Graça e paz, amado. Colossenses 2, o versículo 13 e 14. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no versículo, capítulo de Colossenses 2, o versículo é o 13 e o 14. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos
todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui, MGA Manaus, né? E o tema é: os nossos pecados foram perdoados na carne ou no espírito? Amém. Então aqui a palavra de Deus, ela nos deixa claro que houve, né, um perdão dos nossos pecados. Aqui no 13, na última parte, perdoando-nos todos os nossos delitos. Algumas versões, né, aqui está dizendo nossos delitos, algumas falam nossos pecados, nossas transgressões, nossas ofensas. É a mesma coisa, né? Delitos e pecados é a mesma coisa. Então aqui não é somente um pecado, não é somente 2, nem 3. Foram perdoados todos os nossos delitos. Glória a Deus. E no 14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, havendo riscado o escrito de dívida. Então, qual a dívida que tinha contra nós? É o pecado, que nós vimos agora no versículo 13, perdoando-nos todos os nossos delitos. Quando no 14 fala, havendo riscado o escrito da dívida, ele riscou, apagou, ele tirou o nosso pecado. Então, aqui nós entendemos que é no nosso espírito que ele tirou o nosso pecado. Então, é uma confirmação, uma testificação do versículo 13. O que ele riscou, o que ele tirou? A nossa dívida. E o que nós devíamos, né? Éramos pecadores, éramos, né, transgressores, né? Estávamos em delitos. E escrito a dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrária, e aqui tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, na cruz, ele cravou a nossa dívida. Glória a Deus, que nós não somos mais devedores, né? Não somos mais caloteiros, não estamos devendo nada para Deus, porque a nossa dívida, o nosso pecado, ele já foi pago na cruz, porque foi cravado na cruz. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Janair Santos também está nos acompanhando. Boa noite, graça e paz, minha amada. Anjos em seu favor. Glória a Deus pela sua vida. E nós estamos aqui ministrando sobre o apostolado. Os nossos pecados foram perdoados na carne ou no espírito? Então aqui nós entendemos que ele foi totalmente cravado na cruz. Glória a Deus. O pecado que havia no espírito foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, aniquilado, ele deixou de existir também. Nós vamos ver isso em Hebreus, no capítulo 9, 26, que fala também que o pecado, ele foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Hebreus 9, 26. Os irmãos podem acompanhar na palavra de Deus. Hebreus 9, 26, fala que o pecado ele foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Marcelo Avelino, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, se o pecado ele foi aniquilado,
ele deixou de existir. Amém? Glória a Deus. Então nós já entendemos que o pecado, ele já foi cravado na cruz. A nossa dívida, que era o pecado, ela foi cravada na cruz. E agora ele está aniquilado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, aniquilado, deixou de existir. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, já não existe mais pecados no nosso espírito, né? Nós somos santos, irrepreensíveis, né? Nós fomos reconciliados em Cristo. Glória a Deus por isso. E hoje nós estamos falando aqui, graças a paz pela vida de cada um dos amados irmãos. O nosso tema é: nossos pecados foram perdoados na carne ou no espírito? Então, hoje nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo de Deus, através do apostolado de hoje, que nós fomos perdoados no espírito. Amém? Glória a Deus. Por isso não se pode dizer que somos pecadores, porque os nossos pecados, o pecado da carne, eles são herança, ou seja, é uma natureza adâmica, né? A natureza adâmica com relação à carne e com relação ao espírito, Jesus, ele já aniquilou, né, na cruz todo o nosso pecado. Por isso não se pode dizer que somos pecadores, porque os pecados foram aniquilados e eles foram tirados. Quando a palavra diz apagados, eles foram tirados também. Então, eles foram tirados, eles foram apagados e hoje nós estamos em Cristo e não somos mais pecadores. Glória a Deus por isso. Então, aqui nós entendemos que nós temos duas naturezas, né? Eu vou falar hoje sobre as duas naturezas, né? A natureza carnal também, que é terrena, natureza adâmica. Ou seja, a natureza carnal. E Jesus nos tirou a natureza, ele não tirou a natureza adâmica, né? Nós temos também a natureza adâmica, nós falhamos, nós não somos perfeitos na carne, mas Deus não tirou essa natureza adâmica, ele tirou a espiritual, o pecado que nos separava de Deus, né? Então ele tirou do nosso espírito. Por isso que hoje a gente não deve levar em consideração as pessoas, né? Não olhar para a carne, né? Não olhar para as pessoas segundo a carne, porque o que Cristo fez por nós foi para o nosso espírito. Glória a Deus por isso. Nós temos duas naturezas, espiritual, que está em Cristo, e a natureza terrena carnal, que é a natureza adâmica. Nós vamos falar isso agora em Romanos 7:18. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 7:18. Nós vamos ver sobre a natureza adâmica, né? A natureza carnal. Romanos 7:18. Aqui Paulo falando na carta do apóstolo Paulo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Então aqui o próprio Paulo disse que não habita bem algum em mim. Então Paulo, ele teve a revelação da graça de Deus, né? Ele teve a revelação que a dívida foi apagada, que a dívida foi paga, que o pecado ele foi aniquilado. E esse mesmo Paulo também fala que eu sei que em mim isto é a minha carne, ou seja, a minha natureza adâmica, não habita bem algum, né? Então, há um defeito na natureza adâmica. Então, esse defeito na natureza adâmica, Deus não tirou esses erros, essas falhas, ou seja,
pecados, mas são carnais. Não é o pecado que nos afasta, que nos separa de Deus. Porque o pecado que nos separava de Deus, que era o espiritual, esse sim, Deus em Cristo, né, ele nos reconciliou, cravou na cruz e apagou todos os nossos pecados. E foram aniquilados todos os nossos pecados. Então hoje nós não somos mais pecadores, né? Muitos ainda falam hoje, né, que as pessoas elas são pecadoras, mas porque elas não têm a revelação, elas não receberam o entendimento, a perfeita revelação que Paulo teve, que é para os que receberam a graça e o apostolado, né, que está em Romanos 1:5, né, que nós recebemos a graça e o apostolado. Então, nesse entendimento em graça, nós não podemos dizer que as pessoas elas são pecadoras, né? Porque o pecado que nos afastava, ele era o espiritual, o pecado no espírito. Amém? Vamos ler mais um versículo que fala também em João, no capítulo 6, o versículo 63. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz aos amados. João 6:63. João 6:63. O Espírito é que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então aqui, Jesus, nos dias da sua carne, né, falou esta palavra que a carne para nada serve, né? Algumas versões dizem que a carne para nada presta. Então, o que Cristo fez, ele não fez para a nossa carne, ele fez para o nosso espírito, porque nós somos predestinados, né? Nós somos espíritos revestidos de carnes e somos eternos. Por nós sermos eternos, temos a natureza de Cristo e a natureza de Adão. Na carne nós somos falhas, como Adão foi falho, mas no espírito, que era o que nos afastava de Deus, ele fez a circuncisão no nosso espírito. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Então aqui Jesus falou que a carne para nada serve, ou seja, para nada presta. Então o defeito em nós está na nossa carne. Mas esse defeito que está na nossa carne, hoje, agora em graça, que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos, né, superabundar em graça, nós podemos reinar em vida, né, sobre todas essas obras, né, infrutuosas da carne. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora para uma pequena conclusão, né, sobre o tema. Nossos pecados, eles foram perdoados na carne ou no espírito? Amém? Então, aqui nós já vimos que o pecado ele foi aniquilado, que o pecado ele foi tirado ou apagado, e que a carne, né, nós ainda temos imperfeições, como Paulo falou, e como Jesus também falou, que para nada presta. Então, existe duas naturezas, né? A natureza carnal, a espiritual, que está em Cristo, que é a que nós estamos, e essa precisa predominar sobre a carnal. Porque o que acontece, amados, é que no sistema religioso, pelo fato deles não terem o entendimento em graça, eles falam que nós somos pecadores porque eles não sabem separar o que Cristo fez para o nosso espírito e que nós temos a natureza carnal, a natureza adâmica, né? E o fato da pessoa estar na natureza adâmica, nas obras da carne, ela não vai reinar em vida. Mas se ela for ovelha, né, eleita e escolhida e predestinada no espírito,
ela é salva pela graça de Deus, porque não são por obras. Então, no sistema religioso há uma confusão, há uma heresia de que a pessoa é pecadora, né? E chamam a pessoa de pecadora, e que ela tem que se arrepender e que ela tem que confessar os pecados, né? Eu mesmo estava em um ministério que a pessoa dizia que eu tinha que dar nome até aos bois, ou seja, foi isso, foi aquilo, dizer A, B ou C do que eu fiz, até mesmo sem eu nem lembrar, porque não tem como lembrar, né? Mas na verdade, o pecado que nos separava de Deus, ele era no nosso espírito, né? E hoje nós somos reconciliados em Cristo, e não há nada de obras do homem, humana, que possa reconciliar novamente, né? Não é o fato de eu pedir perdão que vai me reconciliar, né? Porque o entendimento da lei, quando a gente estava na lei, não, se eu me arrepender, ele vai me aceitar. Hoje não funciona assim. Hoje que nós recebemos a graça e o apostolado, nós entendemos que nós já fomos aceitos por Deus em Cristo, porque nós já fomos reconciliados. E pelo fato de nós já sermos reconciliados no Espírito, temos falhas, sim, na carne, né? Na nossa natureza terrena, na nossa natureza carnal. Mas não é isso, meus amados, que nos afasta de Deus. Não é o fato de eu me arrepender, não é o fato de eu confessar pecados, que vai me reconciliar com Deus, vai fazer com que ele me ouça, ele me responda, né? E eu tenha comunhão. Agora é claro que se nós estamos praticando as obras da carne, você não está em comunhão com Deus. Mas se você está em perfeita comunhão com Cristo, sabendo que os seus pecados eles foram perdoados no Espírito, então a sua comunhão ela vai germinar de dentro para fora, né? É do nosso interior que vai fluir rios de águas vivas, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então aí nós passamos a reinar em vida, mas nós não somos mais pecadores. Glória a Deus. Então aqui na conclusão, somos imperfeitos na carne, por ter a natureza adâmica, e perfeito no Espírito, onde Cristo tirou o pecado que nos separava de Deus. Então aqui nós entendemos que temos duas naturezas. A natureza espiritual, que nós estamos em Cristo, essa foi tirado o pecado. Essa natureza, ela foi cravada na cruz, o nosso pecado, ele foi totalmente apagado. Então, nessa natureza espiritual, não há mais pecado, porque nós somos espíritos, porque Deus, ele é o Pai dos espíritos, e nós somos espíritos revestidos em carne. Então, existe uma pré-existência da parte de Deus, e se somos eternos, os nossos pecados, eles já foram totalmente apagados, totalmente aniquilados por Cristo na cruz. E hoje nós estamos entendendo que existe duas naturezas. Glória a Deus, graça e paz pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz ao Marcelo Avelino, graça e paz aos amados que estão aí me acompanhando. Maísa, graça e paz, te amo, Maísa, graça e paz, glória a Deus. Então aqui nós entendemos que hoje, que nós aprendemos aqui no apostolado, que nós temos duas naturezas, né? E Deus, hoje, ele não nos vê mais segundo a carne. Hoje, meus amados, pode ficar tranquilo que Deus não nos vê mais segundo a carne. Nós, hoje, em graça, não somos mais como os que estão na lei, que estão preocupados. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Será que eu posso? Será que eu não posso? Hoje, a gente não vive mais presos mais a julgamentos, a tradições, a rudimentos, né? Hoje nós somos livres, porque sabemos que fomos perdoados no Espírito. E hoje que nós estamos em graça, nós reinamos em vida. Então hoje Deus não nos vê mais segundo a carne. Quando Deus olha, meu amado, para mim e para você, Ele não está olhando as nossas imperfeições. Ele não está apontando A, B ou C, dando nome
as nossas fraquezas, né? Terrena, carnal. Ele sabe que temos a natureza terrena, né? Por isso é que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos predominar nessa natureza terrena e carnal, somente através, meus amados, do Espírito Santo de Deus, que nós vamos predominar sobre essa natureza terrena e carnal, e vamos reinar em vida para a glória de Deus, e vamos ser aprovados, vamos dar frutos para Deus. Amém? Glória a Deus, porque quem está nas obras da carne não pode dar frutos para Deus, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós estamos reinando em graça e recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, hoje, Deus não nos vê mais segundo a carne, ou seja, segundo as nossas falhas, segundo os nossos defeitos, mas segundo o que Cristo fez em nós, no nosso espírito. Então, amados, nós sabemos que hoje nós aprendemos que temos as duas naturezas, espiritual em Cristo, do que Cristo fez por nós, e que a natureza adâmica e terrena, nós podemos superá-las com o Espírito Santo de Deus, né? E que hoje Deus olha para nós, no que Cristo fez por nós. Ele não olha mais, né, para a nossa natureza adâmica, porque o que Cristo fez é maior do que o que Adão fez. Amém? Então, o que Cristo fez por nós no nosso espírito, né? A graça, ela é superabundante, muito maior, muito mais excelente do que o que Adão fez, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ler mais um versículo que está em Romanos, no 4:25. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz aos amados que estão nos acompanhando aí nesta live. Romanos 4:25. Glória a Deus. Romanos 4:25. Glória a Deus. É o último versículo aqui de Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Glória a Deus. Abba Pai. Então aqui, meus amados, agora na graça, não tem mais interpretações humanas, né? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. E se está escrito, meu amado e minha amada, receba por fé, creia que o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento. Creia no que está escrito, né? Não sou eu que estou dizendo, não é o meu entendimento. Na graça, hoje nós não interpretamos mais o que Paulo já interpretou, o que foi revelado para ele. E nesse versículo fala muito claro: ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele quem? Quem é esse ele, né? Foi entregue. Então, ele já foi entregue, né? Ele foi entregue por nossos pecados. Então, foi pelos nossos pecados que ele se entregou. Então, isso aqui já está consumado. Ele já se entregou pelos nossos pecados. E ressurgiu para a nossa justificação. Ressurgiu ressuscitou, né? Ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele foi entregue pelos nossos pecados, a revelação da graça de Deus é que nós não temos pecado. E se ele ressuscitou para a nossa justificação, somos justos e justificados diante de Deus. Glória a Deus por essa revelação. Abba Pai. Então, meus amados, se ele já foi entregue por nós, foi cravado na cruz, não somos mais pecadores. E ele ressuscitou para a nossa justificação, também nós já somos justos, né? Nós somos justificados pelo Senhor.
Porque o que Cristo fez por nós foi para o nosso espírito. Então aqui a palavra de Deus ela é muito clara para os nossos dias, né? E a revelação também dessa revelação desse versículo também nos dá um perfeito entendimento. Ou seja, que nós já nascemos perdoados dos nossos pecados e nós já nascemos justificados dos nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus. Essa é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Não sou eu falando de mim mesmo, mas é o que está escrito. Porque quando Paulo falou, Romanos 4:25, eu e você ainda não tínhamos nascido, ainda não tínhamos sido revestidos em carne, mas no Espírito nós já existíamos, né? No Espírito já havia uma predestinação da parte de Deus, para que nós fôssemos revestidos em carne. Então a revelação da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, é que nós já nascemos perdoados pelos nossos pecados, porque Ele já foi morto pelos nossos pecados. Então já não somos mais pecadores, já nascemos sem pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação, nascemos também justificados. Então assim nós nascemos. E da mesma forma que nascemos, morremos da forma do que Cristo já determinou para a nossa vida. Então, a graça de Deus, ela não depende de obras, ela não depende do homem, ela não depende do que eu tenho que fazer para merecer. Lembra do que eu falei no começo, né, que aprendemos que temos que pedir perdão lá no sistema da lei, que falava para nós que tinha que pedir perdão, dar nome aos pecados. E aqui nós entendemos por revelação que não somos mais pecadores e somos justificados. E por que eu falo isso? Porque nós já nascemos debaixo de uma nova jurisdição, ou seja, sem pecados e justificados. Porque quando Jesus morreu, Ele consumou. E se Ele morreu e se Ele ressuscitou, que é o que a palavra de Deus confirma, né, para mim e para você, e se você crê, então você crê, meu amado, minha amada, que você já nasceu sem pecado e você já nasceu justificada, reconciliada em Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Então, hoje nós falamos aqui sobre o tema nossos pecados, eles foram perdoados na carne ou no Espírito. Glória a Deus que nós aprendemos aqui o que Cristo fez por nós no nosso espírito e aprendemos também sobre a natureza adâmica, a natureza carnal, e que também isso não nos separa de Deus e que nós já nascemos reconciliados, justificados. Não depende de eu me esforçar, eu me esmerar, pedir perdão, né? Claro que reconhecemos que falhamos, né? Mas é na carne, não é algo que nos separa de Deus eternamente no nosso espírito, porque isso foi para o nosso espírito. Amém? Glória a Deus por esta palavra, por esse apostolado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, concluindo aqui o apostolado de hoje, glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, graça e paz a todos aqueles que me acompanharam aí nessa pequena live, né? O nosso tema hoje que nós falamos, nossos pecados foram perdoados na carne ou no espírito. Entendemos perfeitamente, por revelação daquilo que está escrito, que o Espírito Santo do Senhor, Ele trouxe a perfeita revelação e entendimento, eu creio, na minha vida, na sua vida, né, de que o pecado, ele foi aniquilado na nossa vida pela cruz, né? Ele foi apagado, ele foi tirado, a nossa dívida, que era o pecado. Então, aqui nós aprendemos que foi tirado do nosso espírito e que a nossa natureza terrena, carnal, adâmica, ela prevalece ainda, né? Ela ainda está aí, né? Se nós alimentarmos ela, ela vai brotar, né? Mas nós hoje, na graça, nós alimentamos
o Espírito, deixamos que o Espírito Santo nos ajude, né? Que ele nos capacite para que nós possamos reinar em vida, que nós sejamos obreiros, né? Aprovados pelo Senhor. Então, glória a Deus. E hoje nós entendemos que temos essas duas naturezas, que nós devemos estar inclinados, né? À natureza espiritual, que é estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados irmãos, glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Eu sou grata, né, pela vida de cada um dos amados irmãos que hoje tiraram um tempo para ouvir, né, a ministração, o apostolado da parte do Senhor. Então, graça e paz, glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. E essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz.